No programa de hoje, vamos conversar com a deputada federal pelo Estado de São Paulo e também presidente nacional do partido Podemos, Renata Abreu. Seja bem-vinda, deputada, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson, uma alegria estar com vocês aqui na TV Bandeirantes. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, deputada. Vamos falar aqui sobre reforma política, sobre o contexto atual que vivencia o Brasil. Vamos conversar com a deputada também sobre as perspectivas do partido para 2022 e, principalmente, dar uma aprofundada muito importante nesse tema de reforma política, né? Mas eu inicio a nossa entrevista perguntando à deputada, né? Que reflexão a deputada hoje faz, inclusive como presidente do partido que é o Podemos, a respeito da atual gestão do governo do Brasil? Bom, eu acho que a gente precisa avançar finalmente no Brasil em torno de uma união, né? O Brasil vem se polarizando, a política de ódio vem crescendo. Nós deixamos de tratar assuntos importantes, como, por exemplo, a compra da vacina, para ficar numa briga ideológica e política que faz com que o Brasil não avance. As pessoas hoje estão sem emprego, as pessoas hoje estão morrendo por falta de vacina, por falta de uma saúde pública adequada, e as brigas políticas ideológicas continuam. Então, eu acho que já passou da hora do Brasil entender, e do povo brasileiro entender que nós temos o poder de transformar essa nação, e é com união que se faz, não com divisão. Então, eu avalio que o atual governo tem se omitido, sim, com relação a pautas importantes, com relação a uma boa gestão, em detrimento sempre de um palanque eleitoral, inclusive, que não faz o Brasil avançar, infelizmente. É difícil crer que nós não teremos, digamos assim, em disputas políticas, né, digamos assim, disputas também ideológicas. Isso sempre, me parece, sempre vai existir. O problema é que ideologia, porque às vezes se confunde que ter um posicionamento ideológico seria ruim, às vezes a gente escuta isso pelo Brasil adentro, mas é importante dizer que tem uma ideologia importante. Agora a questão é, que ideologia é essa? Né? Ela está aberta ao coletivo, ela é inclusiva, é exclusiva, ela prega o ódio, então vale a pena, eu acredito, que a gente deve fazer essa reflexão. E aí eu pergunto à presidente do Podemos, Renata Abreu, né, como é que hoje o partido está posicionado, né? Há uma parte que é simpática e defende o governo Bolsonaro e outra parte que, na verdade, faz oposição ao atual governo federal? Sim, o partido é independente, nós somos a terceira maior bancada no Senado Federal, são 9 senadores. Hoje, nossa bancada se posiciona dessa forma, naturalmente, até por questões regionais, nós temos parlamentares que têm um alinhamento mais com as bandeiras do governo federal, outros com bandeiras mais oposicionistas, mas sempre com respeito, que é uma coisa que a gente prega muito. E nós precisamos dar o exemplo, entender que nós podemos conviver com pessoas que pensam diferente da gente, mas com respeito, porque ninguém é dono da verdade. E o Podemos preza muito, não pela briga ideológica do extremo da direita ou da esquerda, mas pelas causas, as causas da sociedade, que são muito dinâmicas, né? Que são muito voláteis, dependendo da situação da sociedade. E nós encampamos algumas bandeiras, algumas causas, que isso está sempre em constante aperfeiçoamento e debate dentro do nosso partido. Alguns princípios e valores que não abrimos mão, temos como principal bandeira o combate à corrupção, mas principalmente no avanço das pautas econômicas, educacionais, né, educação cidadã e política nas escolas, e sem perseguir muito as questões muito íntimas e religiosas, que isso cabe a cada um, e ninguém é dono da verdade, então a gente tem que ter respeito. E essa é uma mistura muito perigosa, né? Mistura da política com a religião, sobretudo quando você envolve o Estado, né? A nação nisso, a instituição Estado, é muito perigoso, né? Na história da humanidade, os exemplos são péssimos que a gente tem desse tipo de mistura. Deputada, e quando a gente pensa nessa temática da educação, que a deputada colocou, há um consenso no sentido de que é necessário se investir cada vez mais em educação
dentro do seu partido, ou tem também aqueles que se posicionam pela diminuição do orçamento da educação e, por exemplo, aumento do orçamento das Forças Armadas, como inclusive quase foi ultrapassado o orçamento da educação no país pelo orçamento das Forças Armadas. Se libera armas e se tira imposto de armas e se tenta colocar imposto em livros, né? Há, pelo menos nesse aspecto, algum consenso no seu partido? Com certeza. Todos nós sabemos, as pesquisas já mostram e os fatos comprovam. Quanto mais você investe em educação, menos gasto você tem no combate à violência. É natural, é a prevenção. A educação, ela não muda o mundo, ela transforma pessoas. E pessoas mudam o mundo. Então, quando a educação for prioridade no nosso país, nós conseguiremos avançar ainda mais. E isso se dá com eventos, com situações muito práticas que aconteceram no mundo, a Coreia, outros países do mundo, a Finlândia, que investiram em educação e tiveram resultados maravilhosos, porque é natural. Ela constrói o ser humano, e é o ser humano que constrói uma sociedade. Então, combater a violência, comprar armas, é necessário porque você tem uma sociedade violenta, com falta, muitas vezes, de uma educação de qualidade, mas mais do que isso, Robson, não é só educar em termos de dar condições dos nossos jovens estar numa boa faculdade e tal. Uma grande luta nossa dentro do Podemos é a revisão do currículo básico. O que é ensinado nas escolas? Que tipo de cidadãos nós estamos formando no nosso país? E superado todos os desafios básicos da educação pública, falta de professores, falta de merenda, infraestrutura, vou até tirar de cena esse cenário. Imagine hoje os alunos que têm uma qualidade de vida boa, que estudam em escolas particulares, o que eles estão aprendendo? Né? Na escola pública ainda pior. Né? Mas aprendemos um monte de coisas que não usamos para nada na vida. Pois é, a deputada né? falou uma coisa matérias... muito importante, há cerca de, já tem mais de 15 anos que eu falo muito isso, desde o tempo que era estudante do ensino médio, que às vezes a gente estudava coisas tão profundas, muitas vezes em física, em química, em algumas matérias que para a sua vida, para o seu dia, não serve de absolutamente nada, mas não tinha ensino, por exemplo, em cidadania, você conhecer seus direitos e deveres, política, né, que é fundamental, né, política é obrigado a votar. Pois é, né? E também há alguns temas importantes, como por que não ter nas escolas as noções básicas de primeiros socorros, você conhecer seus direitos e deveres, educação financeira, tem tanta coisa importante que poderia já ser ensinado, como conviver em sociedade, respeitando as diferenças, né? Não só de opinião, mas de cor, raça, da questão sexual e tudo mais, né? Mas, infelizmente, a gente não vê. Né? E hoje há um lado da política que explora exatamente o contrário do que deveria ser ensinado nas escolas para crescer politicamente, infelizmente. Né? É isso mesmo. E, assim, esse, inclusive, foi motivo de um projeto de lei meu, que nós conseguimos o mais difícil, né? Essa questão de primeiros socorros, que você falou, que a educação cidadã e política nas escolas, justamente para educar os nossos jovens para a vida em sociedade, com primeiros socorros. Quanto à saúde pública poderia ser desonerada se um adolescente, um jovem, pudesse dar um primeiro atendimento em casa? É tão óbvio, é tão prático. E esse projeto de lei, por 2 vezes, nós conseguimos pautar no plenário da Câmara Federal, que é muito difícil pautar um projeto de um parlamentar. 2 vezes. E, para minha surpresa, Robson, quase todos os partidos foram contrários ao projeto de lei. Nossa. Eu nem articulei voto porque eu achei que era tão óbvio que ele iria passar, que eu falei, não vou nem pedir apoio, porque quem vai contra um projeto desse? Mas, para minha surpresa, quase todos os partidos contrários. Isso me deixou muito triste, mas também muito motivada a entender que nós tínhamos uma grande missão de crescer o nosso grupo político para brigar pela Comissão de Educação, e aí, com a Comissão de Educação na mão, começar a pautar o que de fato é importante para o crescimento de uma nova sociedade. Deputada Renata Abreu, como presidente do Podemos, qual é o projeto político do seu partido para 2022? Terá candidatura própria, assim como foi na eleição passada com a do senador paranaense Álvaro Dias?
Sim, Robson, a gente tem o projeto de ter uma candidatura própria. Estamos trabalhando hoje na construção de uma aliança, de um centro democrático, de um centro mais ideológico, conversando com várias agremiações, para apresentar uma alternativa para o Brasil. O Brasil não quer os extremos, né? Os brasileiros estão desesperados por uma alternativa. Quem a deputada considera extremos? Os extremos, o Bolsonaro e o Lula, a direita e a esquerda, né? Então, eu Mas, acho na que verdade, não haveria uma falha de interpretação nesse caso, porque Bolsonaro ele é, sim, extremo, é extrema-direita. O ex-presidente Lula ele é centro-esquerda. Né? Isso observa-se ao longo da história e do próprio comportamento. Mas são sempre os movimentos de polarização que se propaga, é o inimigo comum, é o Mas a ódio. polarização sempre existiu na política brasileira, inclusive Sim, porque mas temos eleição em 2 turnos. justamente isso que a gente não acha positivo, a gente acha que tem que haver uma convergência, sem colocar alguém no poder, não propagando um inimigo comum, é isso que eu quero dizer, mas propagando algo propositivo. Então, você vê os discursos, é o anti-Lula e o anti-Bolsonaro, chega disso, né, gente? Vamos ser pró-Brasil, que é muito melhor. Então, a ideia é justamente que a gente coloque um personagem na política capaz de dialogar com todos os espectros políticos. Quem seria esse personagem, deputada Renata Abreu? Eu acho que você tem hoje no Brasil muitos nomes que representam isso, que são mais ponderados, que têm discursos mais equilibrados. Você tem o próprio Álvaro Dias, você tem o próprio Mandetta, que foi ministro, e que tem um posicionamento bem equilibrado. A Você chance tem dele se filiar ou já estaria filiado ao Podemos? Quem? O Mandetta, o ex-ministro? O Mandetta está no DEM, né? Mas a chance dele se filiar ao Podemos? A Alguma princípio, conversa nesse sentido? mas se ele quiser vir, mas a gente está conversando muito com o DEM, justamente para compor uma aliança nacional e que saia deste grupo um nome numa candidatura de aliança, né? Então, podemos Álvaro Dias, tem o Mandetta, tem também o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, PSDB. tem o ministro Sérgio Moro. Eu acho que tem nomes que você tem uma junção de equilíbrio maior. Né? E a gente No tem caso, o trabalhado. nome do ex-ministro Sérgio Moro, a deputada não diria que ficou, de certo modo, pelo menos arranhado no momento em que ele passou a se comportar de forma tão parcial no julgamento de causas, o que tem ficado muito claro ao longo do tempo? Desculpa, Robson, a internet falhou Certo, aqui. vou repetir a pergunta. No caso do ex-ministro Sérgio Moro, a senhora não avaliaria que ficou, de certo modo, desgastada a imagem pela parcialidade com a qual se comportou ao longo do julgamento de casos, especificamente na Lava Jato, como até o Supremo tem colocado muito visível com o seu julgamento? Bom, eu acho que o Supremo é uma entidade muito parcial também. Né? Então, assim, o parcial, julgar o parcial é muito complexo na nossa sociedade. Então, eu visualizo o seguinte... Mas a partir da atitude do Moro, próprio ex-ministro Sérgio Moro, pela forma como ele se comportou politicamente no julgamento dos casos, depois veio a ser ministro do próprio Bolsonaro, de uma parte, inclusive, que estava naquele contexto do processo político. Eu vejo o seguinte, existia de fato no Brasil um sistema de corrupção implantado do início ao fim. Isso daí era muito visível, principalmente durante o processo eleitoral. E enfrentar as grandes forças políticas do país precisava ter um movimento orquestrado, um movimento muito orquestrado, de pessoas corajosas para enfrentar o problema. Então, eu acho que o ministro Sérgio Moro encampou essa briga. Foi um dos homens mais perseguidos, sem dúvida, né, junto até com o próprio ex-presidente Lula, pelas posições dele, mas foi firme no combate à corrupção. É claro que você tem aí a briga, como diz, política, a briga política, ela existe, e as retóricas, é natural. Mas, assim, eu acho que mesmo o eleitor do ex-presidente Lula
ele não duvida que teve os esquemas de corrupção que se visualizou, tanto é que os delatores devolveram milhões de volta para o governo. Então, esses milhões que foram devolvidos... Mas na parcialidade, por exemplo, em relação ao ex-presidente Lula. Isso é uma disputa política. Você tem que lembrar que muitos ministros do Supremo foram indicados pelo ex-presidente Lula. Ninguém é ingênuo, gente. Ninguém é ingênuo. Mas tempos atrás, os próprios também não se posicionaram pela condenação do ex-presidente, confirmando um longo processo que aconteceu na Justiça? Porque justamente foi uma onda que se criou. E quando a onda política baixa, é natural que as pessoas se sintam mais encorajadas para segurar o ponto de vista deles, coisa que eles não conseguiam fazer antes. Então, com o enfraquecimento do próprio presidente Bolsonaro, é natural que os pró-Lulas cresçam. Quando o Bolsonaro estava muito em evidência, muito forte, você não ouvia, muitas vezes, os gritos do PT, do próprio presidente Lula. Quando esse movimento, quando o presidente Bolsonaro cai um pouco, é natural que o outro cresça, porque a gente está vivendo esse discurso anti alguma coisa no país. Não seria também, finalizando essa questão, a tentativa do próprio Supremo de tentar corrigir, né, uma sequência de interferências políticas que aconteceram no processo eleitoral, desde o próprio Sérgio Moro ao próprio STF, e depois se arrependeram com o produto e tudo isso que foi Bolsonaro, e hoje estariam tentando deixar a coisa correr para que o povo, no final das contas, decidisse quem realmente quer que venha a governar o Brasil sem impedimentos? Na verdade, muitas vezes eles se omitiram de muitas condenações ou sentaram em cima de muitos processos poderosos. Uma das nossas pautas, inclusive, é o fim do foro privilegiado para todas as autoridades do país, inclusive ministros. Todos, deputados, todos, absolutamente todos. Então, você tem um sentimento de impunidade que pairou muito no nosso país. E o que aconteceu na justiça com o ministro Sérgio Moro foi a coragem de nascer um novo movimento. E quando nasce esse novo movimento e ele chega no Supremo, você tem uma onda do Brasil que é difícil você peitar a sociedade quando a sociedade está erguendo uma bandeira. Mas quando isso se fragiliza, é natural que o sistema volte a se equilibrar. E nós não podemos deixar. Eu acho que o Brasil precisa apoiar a Lava Jato, em todos os seus sentidos. Porque pela primeira vez na história desse país, os esquemas de corrupção vieram à tona. O Moro foi parcial ou não? É importante ressaltar que o ex-presidente Lula, ele não foi absolvido, porque ele ainda está passando pelo processo de condenação, mas como o ministro Sérgio Moro foi declarado parcial, isso não significa que outro juiz que assuma o caso não identifique pelas provas robustas que tem nos autos, com as delações que foram feitas, com a devolução de recursos que foram feitos aos cofres públicos, negar os fatos. Não sei. Mas no caso, o ex-juiz Sérgio Moro não chegou, inclusive, nos embargos de declaração, a reconhecer, inclusive, que o próprio Lula não estaria nem conectado às questões da própria Lava Jato, e daí todo esse problema partindo do ministro Fachin de tirar de Curitiba e remeter os processos para Brasília? A gente sabe o que estava por trás. A gente sabe que o ministro Fachin fez uma tentativa, na minha leitura, até de proteção ao ministro Sérgio Moro, porque sabia que o Supremo iria tirar o processo de lá, né, no plenário. Então, a antecipação da competência do julgamento, porque o que ele julgou não foi a parcialidade ou a imparcialidade, foi a competência do ministro Sérgio Moro para julgar o caso. É importante lembrar disso. O Fachin não falou que ele estava sendo parcial ou imparcial, mas somente que ele era incompetente para julgar o caso, o que deixou os ministros do Supremo possesso, essa é a realidade, que chamou para eles para poder declarar a parcialidade, que não tinha mais necessidade, porque já tinha sido feito um julgamento de competência. Então, fica muito evidente que isso é uma disputa política, né? E os lados já estão muito definidos.
Agora, que tem evidências muito claras de que tinha, sim, no Brasil, um sistema amplo de corrupção, para mim, isso é inegável. Se juiz Sérgio Moro é parcial, é imparcial, é competente ou não é competente, tudo que tem nos autos, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? E veja, eu não tenho predisposição e nem tenho amor e nem ódio nem a Lula e nem a Bolsonaro, que fique claro. Eu estou falando como cidadã brasileira, do que eu acho como advogada e como uma pessoa que lê os autos do processo. Deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, e fechando essa questão, se nós chegarmos com uma tendência, é a tendência de hoje, né, no segundo turno, com Bolsonaro e com Lula, como vota a deputada, ou como votará a deputada Renata Abreu? Eu vou trabalhar arduamente para isso não acontecer, pode ter certeza. Porque são duas expressões políticas completamente diferentes uma da outra, apesar de tentarem, alguns, colocarem numa mesma bandeja. Eu não tenho opinião formada. E o seu partido, Podemos? Acho que da mesma forma. É claro que eu estou falando por mim, mas o sentimento nosso é de trabalhar arduamente para termos uma alternativa. Muito bem. Deputada Renata Abreu, o que é que nós podemos dizer em relação à possível reforma política, como alguns estão falando? Alguns dizem que não vai ser exatamente uma reforma, vai se mudar alguns tópicos, alguns pontos, né? Outros defendem que será, de fato, uma reforma mais profunda. O que é que a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, pode dizer a respeito? Olha, Robson, um tema que tem avançado e que está tendo uma convergência na Câmara é com relação às cadeiras efetivas das mulheres, né? A gente avançar nisso. Conquistamos a manutenção dos recursos de no mínimo 30%, as cotas de candidaturas, mas que está tendo muitos problemas por essa obrigatoriedade de tirar o homem. Então, está se construindo um acordo para que se garanta as cadeiras efetivas, trabalhando num percentual importante, mínimo, realmente. Até porque a maioria da população brasileira precisa estar representada, no mínimo, no parlamento, né? Sim. E a gente sabe que provavelmente o percentual que deve passar é um percentual muito aquém do que seria o ideal. Mas é o que é possível. E aí nós precisamos ser pragmáticas de trabalhar pelo que é possível para que as coisas comecem a avançar. Porque quanto mais mulheres entrarem, mais fácil vai ser a gente conseguir aprovar um sonho. É claro que nós gostaríamos que fosse aprovado 50% de cadeiras, mas numa casa com 470 homens, nós temos que ser pragmáticas, né? E entender o momento. Então, se a gente começar com o mínimo, é um grande avanço, porque pode parecer que não tem um impacto tão grande na Câmara Federal, porque a Câmara Federal já tem, por exemplo, no mínimo 15% de mulheres. Mas nas câmaras municipais, muitas câmaras municipais não têm sequer uma mulher representante. Então, vai ser um grande avanço para o país termos mais mulheres representadas nas casas legislativas. Um outro ponto que está sendo tratado também são pautas de importância para o fortalecimento da democracia. A diminuição de assinaturas para os projetos de iniciativa popular, a permissão... Muito importante, deputada. É uma coisa meio ilógica. Para você criar um partido político no país, você precisa de 500 mil assinaturas. Para você eleger um deputado federal super bem votado, você precisa de 100 mil votos. E para você fazer um projeto de lei de iniciativa popular, você precisa de 1 milhão de assinaturas. Então, assim, não tem proporção, né? Então, nós precisamos criar mecanismos da população participar mais do processo legislativo. A permissão também de termos, durante o processo eleitoral, os plebiscitos. Na verdade, deputada, tentar aproximar um pouco do que seria o sonho da democracia direta, né? Pelo menos dar uma condição, digamos assim, um pouco mais efetiva da população, do cidadão brasileiro participar mais. E a gente, inclusive, essa é uma bandeira do Podemos, Robson, porque nós acreditamos que a democracia do futuro ela vai ser uma democracia representativa com mais práticas de democracia direta. Então, nós precisamos nos adaptar a essa revolução que está acontecendo no mundo, que é a era da tecnologia, e que permite essa participação mais direta do cidadão.
A grande transformação que a gente tem que fazer é não só chamá-lo na hora de eleger, como já está acontecendo hoje, né? A tecnologia elegendo novos representantes, né? E aí você vê a força das redes sociais, a força da internet, mas mais do que isso, convocá-los também a participarem das decisões, principalmente as decisões que afetam a vida deles, né? Temas polêmicos, é o aborto, é o voto impresso que está se discutindo, chama a população para decidir junto, né? Divide com os brasileiros a responsabilidade. Então, assim, isso é uma nova democracia que nasce e nós queremos, né, nessa PEC também, conseguir avançar nisso. Então, os plebiscitos durante o processo eleitoral podem ajudar muitos parlamentares e o novo executivo a tomar grandes decisões. Então, esse seria um outro avanço. Deputada, e também nos bastidores corre a informação entre alguns deputados federais de que existiria a possibilidade de se voltar à história das coligações, porque nós observamos que muitos, literalmente, donos de partidos, ou como se diz às vezes no Nordeste, caciques políticos, que mandam em determinados partidos, às vezes quando chegam nas vésperas da eleição, não construíram um partido sólido, forte, com capilaridade, com representatividade, não tem pessoas que consigam formar a chapa naquele partido, que possa, no mínimo, formar o que se chama de esteira, né, para que se atinja o quociente eleitoral, e a partir daí gere vagas nas eleições, no parlamento, e aí muitos deles, na reta final, acabam alugando alguns partidos, chamados de partidos pequenos, para tentar completar esses votos que lhes faltam para eles serem reeleitos. Então, alguns defendem que volte às coligações por esse motivo. Há alguma chance, deputada, disso acontecer? Tem, de fato, parlamentares até apresentando emendas nesse sentido. Tudo. Quando você fala de sistema eleitoral, de coligação, tudo tem os prós e contras, tudo, né? O fim de coligação, por exemplo, ele gerou um aumento muito significativo no número de candidatos, que gerou uma eleição ainda mais cara, porque é natural, se você tem mais candidatos, se gasta mais. Porém, mais competitiva, né? Porém, uma eleição mais competitiva é que deu chance de mais pessoas poderem participar efetivamente, né? Na verdade, assim, como são muitos e muitos candidatos, no fundo, muitos são colocados mais para preencher chapa, né? Mas sem uma predisposição mesmo de disputa ou de competitividade. Então, torna mais confuso para o eleitor o cenário. Esse é o ponto, assim, negativo, né? O ponto positivo, como você falou, é que os partidos são obrigados a se formatarem, a se construírem. No entanto, quando a regra do jogo é essa, todos vão usar a regra que está vigente. E aí dá a consequência que eu falei, um aumento significativo no número de candidatos. A grande crítica para as coligações, na verdade, foi assim, o eleitor não aceita votar num candidato A e eleger o B do outro partido. Mas a grande verdade, sendo muito prática, como eu sempre sou, o eleitor não aceita votar no candidato A e eleger o B do mesmo partido. Então, você vê aqui em São Paulo, a gente tem não a gente, mas tem um partido que tem um vereador que é da causa LGBT, é trans, inclusive, e a primeira suplente dele é uma cantora gospel evangélica. Aí eu pergunto, será que a pessoa que votou na vereadora evangélica queria eleger o da causa LGBT? Né? Será que esse voto para aquele eleitor não foi desperdiçado? Então, assim, como o voto hoje no Brasil é muito pessoal, é difícil ter um voto partidário, tem as exceções? Tem. Mas, no geral, o voto é pessoal. E aí, como você tem um sistema que te obriga a um coeficiente eleitoral, os partidos acabam colocando todo mundo para dentro. É um problema isso. Confunde o eleitor, não tem uma sinergia de pensamento entre os candidatos, porque existe um critério de voto objetivo, de coeficiente. Então, como tem que atingir o coeficiente, qual é o critério para você colocar para dentro? É o voto. Né? Então, gera distorções. Então, todas as discussões, tanto em termos de sistema eleitoral, é distritão, é proporcional, é distrital misto, é coligação, todas elas têm seus prós e contras. Quando as pessoas falam para mim, tal sistema favorece quem já tem mandato, tal sistema favorece as personalidades, os youtubers,
Eu sou prática. Todos os sistemas favorecem quem tem mandato, todos os sistemas favorecem as personalidades, todos os sistemas favorecem quem já é mais conhecido. Todos, qualquer um deles. Só um que não vai favorecer. Lista fechada. E aí, a lista fechada, o próprio brasileiro não aceita. Ele não aceita muitas vezes que o partido apesar de fortalecer o partido, né, mas quando o partido tem dono, que é a realidade da maioria dos partidos brasileiros, né, ele vai colocar quem ele quer. E mesmo alguém que não teria perspectiva de ter uma boa votação, porque o povo não quer, poderia terminar sendo eleito. Mas seria o único sistema que, de fato, não valorizaria quem tem mandato, quem é personalidade, todos os outros, todos, distritão, proporcional, distrital misto, qualquer um vai favorecer, porque o voto vai continuar sendo pessoal. E qual é a posição da deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos, em relação a essa questão específica, né? É uma posição favorável ou contrária a voltar às coligações entre os partidos? O que eu estou tentando fazer, Robson, é criar um consenso entre os partidos e entre os parlamentares, porque depende do sistema. Se for um sistema, por exemplo, distritão misto, distrital misto, não cabe falar de coligação. Então, o primeiro passo não é nem definir a coligação ou não, é definir o sistema. Né? Porque dependendo do sistema que for escolhido, não cabe falar em coligação. Então, a gente está nesse momento de definir qual sistema teria mais convergência. E a tendência hoje, deputada, pela visão que tem, não só do seu partido, mas dos demais, como presidente de partido, é que se vote a favor do distritão? É essa a expectativa na Câmara? Olha, o distritão tem os que amam e os que odeiam, não tem muito meio termo, né? Então, o meu papel como relatora está sendo buscar um consenso. Né? Bom, o distritão, as pessoas que apoiam o distritão aceitariam votar um sistema híbrido, né? Que tem uma parte proporcional. Seria o distrital misto, né? Poderia ser um distrital misto ou um distritão misto como uma transição, porque a gente sabe que para a próxima eleição dividir em distritos pode ser um desafio, então poderia se criar uma transição para um distrital misto. Enfim, e o desafio até de ter cuidado, porque senão vai, digamos, na prática, formalizar o que alguns chamam de curral eleitoral, né, ou área de maior densidade eleitoral de determinado político, dá-se o nó naquela área e aí ele vai continuar eternamente sendo, digamos, um mandatário daquela área específica, né? Existe uma proposta que seria o distritão, quando você fala distritão, todos têm ódio, né? Mas seria o distritão misto, que seria exatamente o distrital misto, mas para a próxima eleição, a parte que são eleitos nos distritos, ao invés de ser nos distritos, seriam os mais votados do Estado. Esse sistema híbrido é bom porque ele acaba com os puxadores de voto. Então, por exemplo, um partido que teve 1,5 milhão de votos, o sistema funcionaria como é hoje. Exatamente como é hoje. Mas o partido fez 1,5 milhão de votos. Aí teve um cara que fez 1 milhão de votos. Esse um cara entra pela metade das vagas do majoritário. Aqueles votos dele, aquele 1 milhão, é descontado da chapa proporcional, que continua disputando o proporcional com essa sobra de 500 mil. Sem gerar outras vagas a partir dos votos de um único candidato, né? Exatamente. Como o que aconteceu com, se não me falha a memória, com o Tiririca, da primeira vez que ele foi. Exatamente. Quando ele foi eleito, que por causa da votação estrondosa que ele teve, foi eleito um deputado federal, se não me falha a memória, por São Paulo, com acho que 790 votos, se não me falha a memória, foi isso, ou 400 e poucos votos, eu acredito, né? Uhum. Muito bem. É isso mesmo. Então, é um sistema híbrido que atende o quê? O voto de legenda, mantém o sistema proporcional. Então, se você não tem um puxador de voto, se você não tem alguém com muito voto na chapa, mas você tiver uma chapinha bem montada, você elege no proporcional. Se você tem um candidato bom de voto, mas que não tem chapa, porque a gente sabe que muitas vezes ele está na oposição, e que aí vai o governo, esvazia a chapa, faz o que tem que fazer, você não deixa de ter um representante da oposição que seja bom de voto. Você concentra. Então, você consegue trabalhar nos dois sistemas. É um sistema híbrido,
né, mas que está ganhando adesão na Câmara. Perfeito. Deputada, e finalizando essa questão da reforma política, quando a deputada acredita que haverá uma conclusão de todo esse assunto e se haverá tempo de já valer para o próximo ano essas novas regras? Olha, nós não temos muito tempo a perder, até porque temos o prazo até outubro para votar qualquer alteração. Então, nós estamos correndo contra o tempo, muito trabalhando em ouvir os especialistas, em que pese, como esse é um debate que tem direto na Câmara, muitos já foram ouvidos, e trabalhar principalmente na composição de um acordo, porque aí é uma tramitação mais célere no Congresso Nacional. Muito bem. Quero agradecer a participação da deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa Espaço Cidadão, deputada e presidente, né? Seja sempre bem-vinda. E eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, né? Pode complementar com alguma informação que a deputada considera importante, que porventura a gente não tenha abordado aqui no programa. Eu que agradeço, Robson, pelo seu trabalho, parabenizar pelo seu trabalho, agradecer a todos os telespectadores da Band. E a gente está aqui em Brasília, trabalhando muito. Se tiverem sugestões, ideias, pode mandar para essa relatora também, que nós estaremos ouvindo com muito carinho, viu? Parabéns. Obrigado, deputada, bastante atuante aí na Câmara Federal.